Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando agora um programa Saber Direito Responde, em que eu vou responder as perguntas que foram formuladas na aula do nosso Saber Direito, no Saber Direito Aula, as perguntas que foram enviadas para o nosso e-mail, o saberdireito@stf.jus.br. Lembra que no dia a dia do Saber Direito Aula você pode mandar essas perguntas e hoje eu vou responder. A primeira pergunta que eu vou responder hoje é da Juliana Almeida de Ubiratã, no Paraná, e ela pergunta para a gente o seguinte: professor João Aguirre, como se estabelecem as relações de parentesco em nosso ordenamento? Muito obrigada, Juliane. Obrigado a você, Juliane. Ótima pergunta. O que é importante a gente lembrar é o seguinte: no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a disposição expressa do Código Civil, o parentesco pode ser natural, civil ou por afinidade. No artigo 1593 do Código Civil está expresso lá que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de qualquer outra origem. Então nós vamos ter o parentesco natural, que é aquele parentesco sanguíneo, ou seja, o parentesco biológico, que hoje vai se determinar em razão do exame de DNA. Esse seria o parentesco natural. O parentesco civil é o parentesco de qualquer outra origem. Pode ser o parentesco em razão da adoção, que é o mais comum, é o que a gente mais costuma falar, mais ouvir também, né? Pode ser o parentesco em razão da reprodução assistida heteróloga, que é aquela em que o material genético não vai ser dos pais, muito embora os pais tenham autorizado, uma clínica de reprodução assistida e etc. Ou pode ser o parentesco socioafetivo, que é aquele que resulta da posse de estado de filho, e não necessariamente de critérios que são absolutos, mas a posse de estado de filho ela se concretiza através do nome do tratamento da fama. E daí a gente precisaria que tivessem o mesmo nome, o tratamento e a fama. Mas isso do nome já é uma questão que já foi bastante debatida pela jurisprudência e eventualmente não se demanda a necessidade de ter o mesmo nome. Então o parentesco socioafetivo ele é fundamental para reconhecimento de uma parentalidade que se constrói ao longo do tempo em razão dos vínculos de afeto, de amor, de solidariedade, etc. Então, basicamente, essas são as três formas de parentesco do nosso ordenamento. Na verdade, por enquanto, falei em duas, né? Duas formas: o parentesco natural, o parentesco civil. Civil, três formas: adoção, parentalidade socioafetiva e aquela decorrente da reprodução assistida heteróloga. Mas tem uma última forma de parentesco. Então, eu falei do natural, consanguíneo, do civil, e tem o parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade é aquele que se estabelece com os parentes do cônjuge ou do companheiro. Lembrando a vocês que o cônjuge e o companheiro não são parentes, mas se estabelece um parentesco com relação a ele, aos seus parentes. Ou seja, o que é o parentesco por afinidade? Nunca com o cônjuge ou com o companheiro, mas com os seus parentes. O sogro, a sogra, o genro, a nora, o padrasto, a enteada, a madrasta, o enteado. Na linha reta, o parentesco por afinidade não vai ter limitação. Agora ele vai ter limitação na linha colateral. Parente por afinidade na linha colateral é só os irmãos do cônjuge ou companheiro, ou seja, ele se exaure na figura do cunhado ou da cunhada. Então, três formas de parentesco: natural, consanguíneo, civil, adoção, fecundação heteróloga, ou o parentesco socioafetivo, qualquer outra origem, e o parentesco por afinidade, que é aquele que se estabelece com os parentes do cônjuge ou do companheiro. Muito obrigado. Agora vamos para a nossa segunda questão. Obrigado a Juliana Almeida de Ubiratã. Na nossa segunda questão, é uma pergunta do Renato Silva de Campinas, interior de São Paulo. Olá, professor João, o que é o parentesco socioafetivo? Agradeço a sua atenção, eu que agradeço a sua gentileza de mandar a pergunta, de participar do nosso programa. E o parentesco socioafetivo é aquele parentesco que se estabelece em razão de uma relação que vai ser construída ao longo do tempo, uma relação fundada eminentemente na questão do afeto, da solidariedade, do amor, e uma relação que permita o pleno desenvolvimento da personalidade desses parentes. Esse é o parentesco que se constrói. Na relação pais e filhos, por exemplo, a gente costuma fazer a distinção entre o genitor e o pai. O parentesco socioafetivo é aquele decorrente dessa relação que vai se prolongar ao longo do tempo. Renato Silva, muito obrigado, um grande abraço para você. A nossa outra questão é a questão que foi enviada pelo
pela Inês Silveira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para a Inês Silveira e para Campo Grande, para todo o Mato Grosso do Sul. Professor João Aguirre, o que significa a presunção de paternidade? Obrigado pela pergunta, Inês. Presunção de paternidade é uma presunção que é estabelecida pelo legislador. O legislador traz uma presunção para o marido da mãe. O artigo 1597 traz a regra dessa presunção, que, se a gente usar o brocado latino, é chamada de presunção pateris est. O brocado inteiro é pateris est quem nuptia demonstrat, ou seja, o pai é aquele que as núpcias demonstram. Então, a presunção de paternidade é uma presunção estabelecida pelo legislador. No Código Civil, essa presunção está expressamente prevista no seu artigo 1597, que no caput diz o seguinte: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Primeiro, inciso 1, havidos a partir de 180 dias contados do início da convivência conjugal. Então, se casaram, começaram a convivência conjugal, 180 dias, tá certo? Depois, nós temos também a presunção dos filhos havidos 300 dias após o fim da convivência. Então, são dois períodos relacionados a prazo. Se nascerem a partir de 180 dias do início da convivência, ou se nascerem até 300 dias ao final da convivência. Esses são os incisos 1 e 2 do artigo 1597. No inciso 3, a presunção de paternidade ela se estende aos filhos havidos por inseminação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Nesse caso, o ideal seria falar em reprodução assistida homóloga, mesmo que falecido marido. Homóloga é aquela em que se utiliza o sêmen do próprio marido. No 4, os filhos havidos por embriões excedentários, que são aqueles em que a gente se faz in vitro, né? Tira o óvulo da mulher, colhe o sêmen do marido, mas o material genético é o mesmo. E no 5, a reprodução assistida heteróloga, os filhos havidos pela reprodução assistida heteróloga, que é aquela em que o sêmen não é o sêmen do marido. Só vai haver reprodução de paternidade se o marido autorizou o uso, o recurso a essa técnica da reprodução assistida heteróloga. Nós vamos abrir então agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para responder as outras dúvidas que foram enviadas pelos nossos amigos internautas. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Olá, voltando ao nosso programa Saber Direito Responde, para, obviamente, responder às outras perguntas que os nossos colegas internautas fizeram ao longo da semana e enviaram para a gente no e-mail saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. A nossa quarta questão foi enviada pelo Bruno Maranhão, de Canoas, no Rio Grande do Sul. O que é que pergunta o Bruno Maranhão? Professor João, aplica-se a presunção de paternidade à união estável? E essa é uma perguntinha bastante importante e polêmica. Por que polêmica? Porque existe uma discussão bastante grande acerca dessa questão. Presunção de paternidade, já, da forma com que está construída no Código, colocada no artigo 1597 do Código Civil, é uma presunção que se dirige ao marido da mãe. Então, presumem-se concebidos na constância do casamento, é a redação do caput do artigo 1597. O que leva à ideia de que só se aplicaria essa presunção relativa e não absoluta, admite a prova em contrário, se estivéssemos tratando de um casamento, de uma paternidade decorrente de uma relação matrimonial. Para muitos, essa é a única resposta em razão de uma questão característica do casamento, que é a solenidade para o seu início e para o seu final. O casamento é um ato jurídico solene e tem forma prescrita em lei para começar e para terminar. A união estável não tem. Então, especialmente para se contar aqueles prazos do artigo 1597, incisos 1 e 2, ficaria difícil, porque o grande problema numa relação convivencial, numa união estável, é exatamente estabelecer qual é o termo inicial e o termo final da relação. E é difícil se estabelecer o exato instante que ela começou e o exato instante que ela terminou. A gente consegue, através da dilação probatória, estabelecer mais ou menos esse período em que ela
se efetivou. Mas o exato instante, o dia exato, como ocorre no casamento, é difícil. Então, seria uma dificuldade para se aplicar a presunção, além do que existe uma norma expressa voltada apenas para o casamento. Esse é um entendimento bastante grande do nosso ordenamento, mas existem aqueles que têm opinião contrária, sustentando a possibilidade de se presumir a paternidade decorrente de uma união estável, em razão da equiparação do tratamento constitucional do casamento à união estável. Então a questão é controvertida, hoje a doutrina majoritária entende pela primeira vertente, que seria de que a presunção da paternidade se resume ao casamento e não se estenderia à união estável, muito embora seja controvertida. A nossa segunda questão, na verdade a nossa quinta questão, né, segunda questão desse bloco, foi mandada aqui pelo Rafael Lopes, lá de São Paulo, capital. Professor, quais as formas de reconhecimento da paternidade no sistema brasileiro? Obrigado, Rafael Lopes, obrigado aí, pessoal da minha cidade de São Paulo, um abraço a todos. As formas de reconhecimento da paternidade no sistema brasileiro são basicamente o reconhecimento voluntário da paternidade e o reconhecimento judicial da paternidade. O reconhecimento voluntário da paternidade é denominado de perfiliação e se dá de forma com que o pai reconheça o filho no próprio registro de nascimento, o inciso 1 do artigo 1609 do Código Civil. Ele pode reconhecer o filho também por instrumento público ou particular, agora é o inciso 2 do artigo 1609, ou ele pode também reconhecer o filho através de testamento, mesmo que declarado de forma incidental. Esse é o inciso 3 do artigo 1609 do Código Civil. E existe uma última hipótese, que é o inciso 4 do artigo 1609, que permite o reconhecimento voluntário do filho por qualquer declaração expressa e direta perante o juízo, ainda que não seja da essência principal do ato. Esse é o reconhecimento voluntário. O pai voluntariamente reconhece a paternidade. E existe a possibilidade do pai se recusar a promover esse reconhecimento, o que leva o filho a ter que investigar essa paternidade através do ajuizamento da ação de investigação de paternidade. Então, a tutela processual da investigação da paternidade, do reconhecimento judicial do filho, seria a ação de investigação de paternidade. Essa seria a segunda forma de reconhecimento de paternidade no sistema brasileiro. Voluntário, chamado de perfiliação, ou judicial, que se dá através da ação de investigação de paternidade. Ótimo. A nossa terceira questão desse bloco, sexta questão desse nosso programa, ela foi enviada pelo Ricardo Ferreira, de Boa Vista, em Roraima. Obrigado, Ricardo Ferreira, um abração aí para os nossos internautas, telespectadores de Roraima. Ele pergunta o seguinte: é possível ajuizar uma ação para negar a paternidade? É sim, Ricardo. Existe no nosso ordenamento previsão expressa acerca da ação negatória de paternidade. Essa ação negatória de paternidade, ela está prevista no artigo 1601 do Código Civil e é uma ação privativa do pai. Só o pai pode ajuizar essa ação negatória de paternidade. Só ele. Os filhos podem sucedê-lo no processo. Se ele morre no curso do processo, ele já ajuizou a ação, os filhos podem sucedê-lo no processo. Mas quem tem que ajuizar essa ação é privativamente o pai que reconheceu o filho e que agora quer negar a paternidade. Uma questão polêmica relacionada a essa ação negatória da paternidade é a questão que diz respeito à existência ou não de prazo prescricional para o seu ajuizamento. Essa questão é uma questão bastante polêmica. Por quê? Porque o artigo 1601 estabelece que essa ação negatória da paternidade é uma ação imprescritível. Não haveria prazo, o que pode gerar as situações de absoluta injustiça e contrárias ao reconhecimento da paternidade socioafetiva, porque a paternidade se constrói. É possível que depois de 30 anos um pai venha dizer: olha, descobri pelo exame de DNA que eu não sou o pai, então eu quero negar essa paternidade. Essa é uma crítica bastante severa que se faz à imprescritibilidade da ação, da qual eu compactuo, concordo. Eu acho que essa ação deve estar restrita
ao decurso de prazo estabelecido pelo legislador que não venha a ir de encontro ao reconhecimento da paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva é que deve ser reconhecida pelo ordenamento. Então eu encerro aqui esse nosso bloco, chamando com um intervalo, um pequeno intervalo, e pedindo para vocês não saírem daí. Daqui a pouco a gente volta com o bloco final do nosso Saber Direito Responde, em que eu vou terminar de responder as dúvidas dos nossos amigos internautas. Muito obrigado e até já. Voltamos ao nosso programa Saber Direito Responde, aqui da TV Justiça, para, nesse último bloco, terminar de resolver as dúvidas enviadas pelos internautas no nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. A questão que me foi posta agora foi apresentada pela Nilda Pérez, aqui de Brasília, no Distrito Federal. Um abração para a Neuda, para toda Brasília. E ela pergunta o seguinte: olá, professor João Aguirre, o resultado do exame DNA é a única resposta para a fixação da paternidade? Muito obrigado. Eu que agradeço, Neuda, para dizer o seguinte, que isso teve uma certa receptividade na década de 80, 90, quando se chegou ao Brasil o exame DNA, logo depois de descoberto esse exame DNA, se criou um certo império do exame de DNA, no sentido de que o exame de DNA era a resposta, era a panaceia, um remédio para todos os males. Então era muito comum se decidir só em razão do exame de DNA. A verdade biológica era a única que deveria prevalecer. Eu digo que esse é o caminho mais fácil, né? Porque é muito mais fácil se julgar uma questão de paternidade sem se atentar aos critérios efetivamente importantes, se julgar só em razão do sangue, fica muito mais fácil, né? A gente traz uma questão exata aqui para a discussão acerca da paternidade. Qual que seria a questão exata? Vamos julgar a paternidade de acordo com um vínculo biológico. Se o DNA disser que é pai, se não disser que é pai, não é pai, pouco importa que seja o pai durante... aplique esse papel de pai, se sirva esse papel de pai durante 50 anos. O DNA diz que não é pai, então agora não é pai. Eu acho que isso é um exagero. E, na verdade, o exame de DNA não é a única resposta para a fixação da paternidade. A fixação da paternidade ela deve ser analisada de acordo com diversos critérios, especialmente a questão da socioafetividade. E mesmo quando houver recusa ao exame de DNA, é possível que o juiz declare a paternidade em razão de outras evidências que não o exame de DNA. Então a resposta é negativa, não é a única solução para a fixação da paternidade. Vamos para uma outra questão, chegando ao fim desse nosso bloco, as 3 últimas questões. Essa questão foi enviada pelo Pedro Vascos, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O Pedro Vascos, ele pergunta o seguinte: olá, professor João, qual a consequência jurídica decorrente da recusa ao exame de DNA? Obrigado, Pedro, pela participação. Um abraço aí para Santana do Livramento, um abraço para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. A pergunta dele tem muito fundamento. Qual a consequência jurídica decorrente da recusa ao exame de DNA? Hoje se editou uma súmula, que é a súmula 301 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o seguinte, que a recusa do suposto pai submeter-se ao exame de DNA importa na presunção relativa de paternidade, ou seja, admite-se a prova em contrário. Não é que o fato de se recusar a submeter ao exame de DNA vai caracterizar a paternidade por si só. O juiz deve analisar todo o conjunto probatório, mas existe uma presunção relativa, que admite prova em contrário, de paternidade. Essa é a recusa do suposto pai. Essa súmula também, o teor dessa súmula também está confirmado pela Lei 12.004 de 09, que diz basicamente a mesma coisa. Então, nesse caso, nós estamos tratando da recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA. Agora, eventualmente, quando o suposto pai faleceu, é possível se ajuizar a ação contra os seus herdeiros, e não contra o espólio. E daí, como é que fica a recusa desses herdeiros de submeter ao exame de DNA? Nesse caso, se for possível
fazer a exumação do cadáver, facear o exame de DNA nos seus restos mortais. Agora, se não for possível e os herdeiros se recusarem, não é possível a aplicação da súmula 301 do STJ e nem dos termos da Lei 12.004 de 09. O que vai ter que ser aplicado? Terá que ser aplicado a regra que está expressa nos artigos 231 e 232 do Código Civil, que traz basicamente a mesma ideia de que a recusa à produção de uma prova específica, uma prova pericial, importa na presunção relativa de ser verdadeiro o que se quer provar. Essa, basicamente, é a disposição do artigo 231 e 232 do Código Civil e que vai ao encontro do teor da súmula 301 do STJ. Muito obrigado aí ao Pedro Vascos pela pergunta. A nossa penúltima pergunta foi enviada pela Marlene Penteado, de Amazonas, no Maranhão. Então, um abraço para a Marlene Penteado e para o pessoal aí de todo o Maranhão. E ela pergunta o seguinte: professor João, é possível a fixação de alimentos em razão da paternidade socioafetiva? Ótima pergunta, bastante controvertida, Marlene, porque existe uma discussão se é possível ou não se fixar alimentos em razão da parentalidade socioafetiva. O que nós temos que analisar é o seguinte: se a parentalidade socioafetiva estiver conjugada com a parentalidade jurídica, se o pai jurídico também é o pai socioafetivo, por óbvio que vai existir o dever, a obrigação alimentar. Por quê? Porque a obrigação alimentar ela existe em razão da paternidade jurídica caracterizada. Então, se o pai registrou, ele tem a obrigação alimentar, ele tem que cumprir. Se ele registrou e agora, depois do registro, ele ainda tem toda uma relação de socioafetividade com o filho, mais ainda se reforça essa obrigação alimentar. E por certo que ele vai ter que cumprir com essa obrigação, porque aí ele é o pai jurídico e também o pai socioafetivo. Se ele for apenas o pai jurídico e não socioafetivo, ele também tem a obrigação de prestar alimentos para o seu filho. Se ele quiser se exonerar, eventualmente em razão da inexistência do vínculo biológico, teria que entrar com uma ação para anular o registro de nascimento, a chamada ação negatória de paternidade, que nós dissemos aqui, e pedir para ser exonerado da pensão alimentícia. Nesse caso, o juiz teria que verificar o caso concreto para ver se a parentalidade socioafetiva não está concretizada. O grande problema dessa questão, então, não está relacionado, obviamente, à questão da paternidade jurídica estar efetivada. Porque essa paternidade jurídica, ela vai demonstrar a obrigação alimentar. O problema é se só tiver parentalidade socioafetiva e não tem paternidade jurídica. Se o pai não reconheceu, mas ele é o pai de criação. Eu, particularmente, entendo que em casos específicos existe sim a possibilidade. Se é para se reconhecer essa parentalidade, mesmo sem a ausência do nome, mesmo sem a ausência de paternidade jurídica, que é o que eu entendo, eu acho que deveria haver também a obrigação alimentar. Essa é a minha resposta, esse é o meu entendimento, não que esteja livre de críticas, mas é o meu entendimento. A nossa última questão foi enviada pela Graciela Campos, do Rio de Janeiro. Um abraço para a Graciela e o pessoal do Rio, e ela pergunta o seguinte: professor João Aguirre, por que razão o Código Civil não trata de questões relacionadas à maternidade, tais como o contrato gestacional? Eu acho, Graciela, que foi um ranço do Código Antigo, muito atrelado àquele brocado romano da mater sempre certa est, a mãe sempre é certa. O legislador acabou se esquecendo que com o avanço da tecnologia, da engenharia genética, da medicina, da biotecnologia, é possível a gente ter situações em que a mãe não é certa. E mesmo sem o avanço da tecnologia, também é possível a situação quando houver, por exemplo, a troca de um bebê na maternidade. E daí a incerteza em relação à mãe, ela fica bem clara. Nesses casos, pecou o legislador e ainda ficou atrelado à ideia do homem, do pai, etc. Ao passo que ele deveria voltar a essa sua preocupação também para definir questões relacionadas ao contrato gestacional ou à presunção da maternidade. Mas eu acho que foi ainda um apreço exagerado pelo brocado romano da mater sempre certa est, sem levar em consideração a evolução social, a evolução da tecnologia e da medicina. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a todos aqueles que mandaram questões para a gente no Saber Direito, no nosso e-mail.
saberdireito@stf.jus.br. Vou encerrar aqui. Quem quiser rever esse nosso encontro, esse Saber Direito Responde, é só buscar lá no YouTube, no www.youtube.com/saberdireitoresponde, www.youtube.com/saberdireitoresponde. Foi muito bom estar aqui, sempre prazer estar com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.